do oitavo ano, tudo bem? Preparados para mais uma semana de muito foco, muita aula, muita produtividade? Gostaria muito de saber como é que anda esse seu estudo de casa, acima de tudo se você está conseguindo organizar o seu tempo, tanto para o estudo como para o seu lazer, que também é super importante, né? Sei que às vezes quando a gente está dentro de casa, o ato de estudar, a gente vai deixando um pouquinho de lado, às vezes está sem foco, né? Então qualquer coisa que você precisar, se você precisar de ajuda para alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários e eu vou te ajudar prontamente. Então, vamos dar continuidade, vamos dar sequência às nossas aulas, ok? Na nossa última aula, a gente falou muito sobre algo chamado tradicional, ou seja, família tradicional, né? Os costumes. Fizemos a leitura de um texto que era exatamente um padrão do século XIX, do século XVIII, né? E então hoje eu trouxe essa imagem para a gente começar a nossa aula e assim fazemos um paralelo com a nossa aula passada, certo? Olha essa imagem aí, meu amigo. O que te chama a atenção? Você tem uma família? Sim, você tem o pai, a menininha, a filha e a esposa ali do lado. O que te chama a atenção se a gente fizer um comparativo com aquela família da última aula? A postura em si. Você tinha lá uma família com tradicionalismo, com traços tradicionais, certo? Que até mesmo a própria filha mais nova, ela não iria casar, certo? Por que ela não iria casar e não podia casar, acima de tudo? Porque ela estava reservada para cuidar da própria mãe até o falecimento da mãe. E aí? Olha essa família aí. Você tem os pais surfistas, a menininha também no surf. Você tem uma família que é a família moderna. E sim, hoje a gente vai fazer um comparativo com a família moderna com a família tradicional. Os traços, a questão mesmo da própria cultura, né? Os hábitos que são diferenciados. A gente está falando de uma família moderna, por exemplo, que adentra esse ato de dividir, né, ambientes parecidos, músicas, gostos musicais. Uma família tradicional, às vezes isso já não acontece, né? Com as conversas mais parecidas, né? E aí, então, eu te pergunto, já pegou suas coisas, já pegou seu material, eu já peguei o meu, tá preparado? Num lugar arejado, tranquilo? Então, vamos lá? Primeira coisa, a gente tem como meta, uma dica que eu te dou, coloque sempre ao decorrer dos seus dias, de segunda a sexta, às vezes você estuda também no sábado e domingo, coloque sempre metas. Então, a nossa meta de hoje é fazer a correção da atividade, né, sobre o texto. Por que tem que ser assim? Nós vamos corrigir, espero que você tenha conseguido fazer todos os exercícios de forma muito tranquila. E depois a gente vai iniciar o Fala Sério, Mãe! Super engraçado, divertido. E então, a nossa meta do dia. Coloque metas para o seu dia, certo? Você vai ler tal capítulo, vai fazer tal exercício, vai assistir tantos vídeos. São metas. E quando a gente coloca meta, a gente sempre luta, busca para a gente conseguir alcançar essas metas, ok? Pegue o seu livro mais lindo e mais maravilhoso e vamos lá. Abre para mim, por favor, na página 212. Na página 212 você tem aí o texto. Por que tem que ser assim? Você fez a leitura do texto inteiro, espero que tenha sido bem tranquilo. E a gente adentra então as nossas interpretações. Vamos lá? Preparado? 1. O texto descreve como se dava o preparo dos chouriços no rancho de Mãe Helena. Por que essa preparação era considerada um ritual? É porque no começo do texto ele vem falando que precisava de toda uma preparação, né? De procedimentos prévios para que tudo isso acontecesse da forma mais assertiva. Olha o exemplo que ele nos dá. Na véspera começavam a descascar alhos, limpar pimentas e moer especiarias. Vem citando isso no texto. Então quando ele já mostra isso pra gente, já demonstra que não era algo que poderia ser feito de uma hora para outra, não precisava de um preparo anterior para a situação acontecer, né? 2. Das mulheres citadas, 2 não eram filhas de Mãe Helena, considerando a função desempenhada por elas, e a relação estabelecida entre as mulheres da casa, levante hipótese. As duas eram vistas como da família.
Gente, provavelmente sim, né? Porque quando a gente coloca essas mulheres até mesmo dentro de um hábito familiar, né, desses procedimentos do preparo e tudo mais, a gente vem colocando que elas são pessoas vistas como parentes, né, como da própria família, da instituição família, né? Então, assim, elas eram consideradas como pessoas importantes para aquelas mulheres, certo? Elas fariam falta se não estivessem ali para ajudar, para conversar, certo? Olha a 3. Mãe Helena exercia forte influência sobre suas filhas. Como você descreveria a personalidade dela? Uma coisa que eu tenho certeza que você colocou é que ela tinha uma personalidade extremamente controladora, autoritária. Ela tinha né, algo de mostrar que quem mandava ali era ela, né? Mas fiquei curiosa com a sua resposta, coloca aí pra mim no comentário, hein? Sublinhe passagens do texto que comprovem a nossa resposta anterior. Você tinha vários trechos aqui, como por exemplo, dizem que para bom entendedor meia palavra basta. Então, quando se ouvia aquilo, todos entravam em ação. Quando ela falava que por hoje chega, vamos todo mundo finalizar o trabalho, o que acontecia? Todo mundo, calava a boca e já ia organizando tudo para finalizar. Ninguém falava nada. Ninguém podia entrar no debate, não, vou continuar um pouquinho aqui. Não, ninguém podia fazer isso, né? Ao anunciar a mãe que Pedro Musquiz queria falar-lhe, Tita demonstrou estar com a voz trêmula. O que essa postura indica? Indica medo, insegurança. Ela tinha ali um receio de falar sobre a situação com a própria mãe, tinha medo do que a mãe poderia falar para ela ou para o próprio rapaz, né? A atitude da mãe confirma as expectativas da menina. Sim, né? Quando a menina mostrou essa insegurança de falar com a mãe, a própria, já ao responder, disse o quê? O que esse menino quer falar comigo? Eu não tenho nada para falar com ele. Então, você já sabe das regras daqui da minha casa. Olha isso. Então, a partir desse momento, minha filha, tudo vem o quê? Se concretizando, confirmando, né? Que o medo da menina tinha um porquê. O texto evidencia uma tradição familiar. Descreva. Qual é a tradição familiar que a gente vai estando no iniciozinho desse vídeo? O ato de a filha caçula, a filha mais nova, acompanhar a mãe até a morte, né? No sentido de que ela não iria se casar de jeito nenhum, seja lá com quem quer que seja. Não existiria casamento para ela. Olha a 5. A mãe encerrava a conversa com Tita. A filha, entretanto, reage de modo diferente do habitual. Como a mãe se comporta diante da insistência da filha em continuar o diálogo? Gente, a mãe, literalmente, ela se impõe e ela diz o quê? Assunto encerrado. Eu não falo mais sobre isso, né? Em pensamento, Tita contesta a tradição familiar. Só aqui, meu amigo. Que questionamentos ela faz sobre esse costume passado de geração a geração? Ela começa a se questionar quem vai cuidar dela mesmo quando ela estiver velhinha, certo? Porque ela vai cuidar da própria mãe até a morte dela. Agora, e quem vai cuidar da própria Tita quando ela estiver mais velha? Se ela não vai ter filho, se ela não vai ter constituído uma família para ela mesma? Excelente pergunta. Olha a próxima. E você? Você concorda com a visão de Tita perante a situação? Você acha que ela está certa ou que não? Que deve-se seguir os costumes, acima de tudo que a mãe estava certa perante essa tradição familiar? E aí, o que você colocou? Tô ansiosa para saber, coloca no comentário para eu ver. Vamos lá, abrindo então na página 230. Página 230, coloquei para você uma imagem que a gente vai até fazer um comparativo, né, uma correlação com essa daqui que abre o nosso capítulo. Você tem famílias, constituições, né, de famílias modernas, ok? Você tem lá uma mãe e uma filha, aqui o pai, a mãe e a filha, aqui embaixo você tem o avô, o pai e o filhinho lá, a questão de literalmente surfistas. E aí ele diz assim, 231, no compasso do tempo.
eu sempre volto a falar a mesma coisa. Analisa sempre do seu livro, ok? São imagens ilustrativas que eu vou te mostrando para você saber de onde eu estou falando, de onde eu estou lendo e acompanhando do livro, que é muito melhor, tá bom? Olha lá, o tempo passou e velhos hábitos foram deixados para trás. Nos dias de hoje, questionar é saudável e você pode. Agora eu te pergunto, lá no texto da Tita, será que a Tita poderia pelo menos abrir a boca dela para dizer que a mãe estava errada? Será? Acho que não, hein? Desde que haja, acima de qualquer coisa, respeito. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. O que você vai ser quando você crescer? Já dizia Renato Russo, hein? E aí ele coloca para você 3 questões, você pode responder tanto no seu livro como no seu caderno. Quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, eu vou passar olhando tudo, sem problemas, tá bom? Abre aí, 232. Fala sério, mãe. Pessoal, a gente tá falando aqui de um texto da Thalita Rebouças. E ela é super conhecida, né? Em todos os nossos livros, de 6º, 7º, 8º e 9º ano, nós temos sempre um texto ou vários textos dela, né? Da própria autora. E aí, então, eu gostaria de engrandecer o trabalho dessa mulher. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade aí de pesquisar mais livros dela, pesquise. A linguagem é fantástica, ela é fantástica. Então, assim, vocês vão adorar. Inclusive, esse texto aí que tem pra gente, tem o filme, certo? Então, pesquisa depois, é engraçadinho, vamos lá. Fala sério, mãe. Senti por dentro que estava arrasando. Só dava eu na pista. Que delícia estar aqui com você, filha. Há séculos eu não dançava. Disse, balançando os cabelos de um lado para o outro. Eu era a animação em forma de mãe gente boa. Dá pra perceber. Todo mundo em volta percebeu. Disse ela, emburrada, com cara de poucos amigos. Pois estou me divertindo à beça. Está pagando mico, isso sim. Mico não, gorila. Vaza, mãe. Vaza agora. Se não quiser me matar de vergonha. Está todo mundo olhando, apontando e rindo. Vaza, vaza. Eu, hein? Era só o que me faltava. Vim aqui dançar com você, toda feliz, e você quer me expulsar da sua rodinha 10? Nem pensar. Uepa, adoro essa música. Uepa, mãe, sai daqui, por favor, e para de mexer os braços para trás como se quisesse voar ou nadar, sei lá. Deixa de ser boba, Maria de Lourdes. Estou só dançando. Não parece. Neste exato momento, por exemplo, parece que você está querendo imitar uma garça com prisão de ventre. Nossa! Como será uma garça com prisão de ventre? Deixa pra lá. O fato é que ela quase não abria a boca para falar. As palavras meio choradas, meio ordenadas, meio murmuradas, saíam por entre os dentes. Os olhos, que pararam de piscar havia um tempo, mal olhavam para mim, só olhavam em volta. Que sai o quê? Não saio. Com essa música dá para fazer um passinho preferido, meu passinho preferido. Presta atenção, Maria de Lourdes. Não, mãe, passinho não. E você vai terminar a leitura do texto, certo? Vai se divertir, isso eu tenho certeza. É um texto maravilhoso, super engraçado, mas que às vezes a gente para refletir sobre muita coisa, certo? Então finaliza a leitura, depois coloca para mim nos comentários o que você achou a respeito do texto e vamos passando para a nossa interpretação textual. Na página 234, veio falando um pouquinho sobre a própria Thalita Rebouças, leia e tal. 1. A situação retratada no texto se passa em uma festa na qual mãe e filha encontram-se juntas, na pista de dança. Como mãe e filha encaravam essa situação? Como é que as duas? Você vai colocar as duas, a visão da menina e a visão da mãe, tá bom? Como a mãe esperava que a filha agisse ao se encontrarem? Como é que você acha, né? Aí no sentido de que a mãe esperava, né? Irritada com o comportamento da mãe, a menina disse: está pagando mico. Isso sim, mico não. Gorila, vaza, mãe. Vaza agora se não quiser me matar de vergonha.
Está todo mundo olhando, apontando e rindo. Vaza, vaza. Você concorda que a mãe estava de fato pagando o mico? Você acha que ela estava passando vergonha? Coloca aí. Como é que você analisa a forma como a filha tratou a mãe? Você acha que foi de uma forma certa? Não? Por quê? Coloca aí pra gente. E aí então, na página 235, questão 3, diz o seguinte. A mãe consegue perceber o desconforto da menina, mas ainda assim não saiu da pista de dança. Qual é a sua opinião sobre a atitude da mãe? Você acha que ela estava certa, fez errado? Se fosse você, né? Se você fosse, né, a mãe da garota, como é que você agiria nesse momento? Você sairia, você permaneceria na pista de dança? Além de de desaprovar a atitude da mãe, a menina também critica o seu modo de falar. Sublinha algumas expressões empregadas pela mãe que causaram estranhamento e irritação na garota. B. Por que tais expressões provocaram esses sentimentos na menina? Por que tudo isso causou, esses sentimentos de raiva e tudo mais? 5. Retome a seguinte passagem do texto. Agora entendi porque o mamá quase se mata para convencer o papai a ir com ele nas festas. Pelo contexto, quem você imagina que seja o mamá? Quem seria ele? O que a menina sugere com a afirmação que ela faz lá em Rosinha, que diz assim, que ele tenta convencer, o mamá tenta convencer o pai a levar ele nas festinhas, não a mãe. A forma como a mãe e a filha veem uma a outra é diferente. Explique essa afirmação. Como é que elas se veem, Literalmente, o olhar das duas. Como essa forma de uma ver a outra interfere na relação entre elas? Como é que isso tudo interfere? Você concorda com a visão de alguma delas? Com o que a mãe acha da filha ou com o que a filha acha da mãe? Comenta aí pra gente. E aí, na página 236, diz assim: que expressões empregadas pela mãe mostram que ela pertence a outra geração. Como assim expressões, Valéria? Você vai procurar ao decorrer do texto frases da própria mãe que mostram que ela pertence a uma outra geração. E aí você sublinha, grifa, passa seu marca-texto, tranquilo, tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou prontamente para responder aqui nos comentários. Eu deixo um beijo enorme para cada um de vocês. Continuem se cuidando, viu?